Então, continuando, parte 2 sobre a situação social do Brasil e sobre os políticos do Brasil. Antigamente, os políticos recebiam uma ajuda de custo mínima para pagar os gastos básicos de alimentação, nada mais do que isso. Hoje em dia, todo mundo que visa política não visa um interesse público, mas sim o seu próprio interesse financeiro. Brasília se tornou um ninho de ratos, conforme diz Cleiton Ramil, da dupla Cleito e Cledir, no meu livro Não Vim Aqui a Passeio Nem para Tomar Coca-Cola. É impressionante como é que as pessoas se permitem deixar se iludir pelas propagandas mentirosas que não correspondem à realidade, que passam na mídia da televisão, da internet, do jornal, das rádios, dos cartazes de rua. Minha casa, minha vida, não é. Minha casa é a sua vida. Vamos corrigir as palavras. A casa deles custa a sua vida. As viagens dele custam a sua vida. A ganância deles custam a sua vida. Programa mais médicos. Por quê? Será que eles não perceberam antes isso? Eu tenho 71 anos de idade. Aos 71 anos de idade eu vejo as pessoas jogadas no chão nos hospitais. Muitas esperam operações há mais de 4, 5 anos e morrem sem ter. Eu já entrei em vários hospitais públicos e vi barbaridades. Pessoa com o dedo na mão durante 1 hora segurando o dedo que cortou numa serradeira elétrica sem ser atendida. E eu peguei e chamei a atenção dos médicos. Escuta, o cara aqui está sem um dedo, vocês estão há 1 hora, não é meu parente, que se dane. Eu escutei isso. Eu já vi coisas que vocês não acreditariam. Ou melhor, muita gente vai acreditar, muita gente que precisa do SUS sabe quanto ruim, quanto terrorífico, quanto a maldade existe da parte política, que caberia pegar o dinheiro dos nossos impostos que gera o BIP do Brasil e investir de verdade para valer na saúde pública, na educação e na segurança. Mas eles nunca fazem isso. O Lula, por exemplo, ele prefere investir na Argentina, em Cuba, em Angola, na Venezuela, o dinheiro aqui do Brasil, nosso dinheiro, o seu suor, o meu suor. Você trabalha aqui aproximadamente 6 a 8 meses para pagar impostos. Só os 4 meses restantes sobram para você. E você acha correto o cara pegar e gastar fortunas em países estrangeiros, esquecendo aqui do povo da sua própria casa? Você acha correto ele comprar deputados para fazer as leis
que ele quer, que ele necessita do apoio, do voto dos deputados. Você acha correto isso? Ele criou o mensalão, não é uma ilusão, é um fato real, denunciado pelo Roberto Jefferson. Graças a Deus, Roberto Jefferson teve a coragem de denunciar o mensalão. Uma pessoa que compra o voto de quem deveria nos representar, no caso, os deputados estaduais, federais, representar os nossos interesses, ela não está governando em função do interesse público, ela está desgovernando em função do seu interesse pessoal. São duas pontas nessa história, a ponta que corrompe e a ponta que é corrompida. Uma ponta não existe sem a outra. Isso significa todos os políticos, com exceção de Jair Messias Bolsonaro, que foi o único que nunca recebeu nem aceitou um único centavo de mensalão. Nunca. É o único. Isso dito pelo próprio Joaquim Barbosa. Tá, mas eu não estou aqui para fazer propaganda de Bolsonaro, não. Eu estou aqui para fazer propaganda de um Brasil melhor, de passar a minha experiência de vida para os jovens que entraram de carona numa errada de acreditar num monte de coisas que não são reais. Fizeram uma lavagem cerebral geral nos estudantes, mas geral. Estudantes esses que não presenciaram o que eu e outras pessoas da minha idade presenciaram. A intervenção militar se deu, foi intervenção. Eles devolveriam a autonomia aos políticos em poucos meses. Mas naquele momento era necessário haver uma intervenção. E foi feita a pedido do povo. Tá? O próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, quando foi perguntado para ele o que ele achava da ditadura militar, e isso aí vocês podem encontrar no YouTube, um vídeo, tá lá, coloque lá, Pinga Fogo, Chico Xavier, ditadura militar. Ele vai cair direto no ponto. Ele fala, olha, não houve, nem está havendo ditadura. Está havendo uma intervenção militar necessária para manter a democracia do Brasil. As Forças Armadas existem não só para fazer guerra, defender Brasil em guerras, ataques, mas, acima de tudo, para manter a democracia do Brasil. E ela, com essa única intenção, vendo o perigo que o Brasil passava, tomou atitude para que o Brasil não fosse, na época, tomado pelos comunistas. Jango Goulart, no caso. É assim que Jânio Quadros renunciou. É impressionante mesmo como um presidente renuncia, dizendo que forças ocultas estavam fazendo ele renunciar. E só conseguiu ficar na presidência por 6 meses e entrou o vice, que era o Jango Goulart. Comunista, estava na Rússia. Aliás, vale ressaltar aqui que o comunismo na Rússia, depois da Segunda Guerra, foi o que mais matou pessoas no mundo. Então, quando chamam Bolsonaro de genocida, não, isso está errado.
porque todas as mortes pela Covid-19 no mundo foram feitas por causa do vírus e não por causa de políticos. Então, o Trump também é genocida, todos os presidentes são genocidas. E o que vocês dizem da Rússia, que matou milhares de pessoas, milhões? Eu volto a insistir, depois da Segunda Guerra Mundial, a maior mortandade do mundo foi feita pelos comunistas da Rússia, do Stalin. Depois na China, a mesma coisa. Então, falta conhecimento a vocês, jovens, principalmente aos jovens, que não tiveram experiência de vivenciar, de ver o que aconteceu no passado e acreditam que estão certos. Não estão certos. Vocês estão completamente desinformados, tiveram a cabeça lavada, receberam as informações que eles queriam que vocês recebessem, mas que não condizem com a realidade. Você entra no hospital, você entra e vê as pessoas no chão. Eu vejo isso há 71 anos, que é a minha idade, no chão. Pessoas que não recebem operação que necessitam, remédios, sempre falta tudo, mas não falta dinheiro para eles investirem, no caso o PT mesmo, né? Investir na Argentina, na Venezuela, em Angola, no Chile, enfim, obras faraônicas. Obras faraônicas. Vocês não conseguem perceber a ganância, né? Mas vocês conseguem ver na televisão, né, deputados e amigos íntimos do Lula botando dinheiro dentro da cueca e dentro da calcinha também, né? Isso vocês conseguem. E não conseguem discernir, né? Por que será, né? Eu fico até gago aqui. O cara não foi preso à toa, não. Ele vai voltar lá para onde ele não deveria ter saído. Porque, em primeiro lugar, ele não foi absolvido em nenhuma coisa. Apenas mudou a instância. A justiça foi feita. Só que alegaram que a justiça foi feita no local errado, que o Paraná não era o local correto de fazer justiça. Então passou para Brasília, mas até agora continua as mesmas acusações. Em nenhuma delas ele foi absolvido. Nenhuma. É uma gangue, é uma quadrilha de bandidos que toma conta do Brasil e se instalou em Brasília há muito tempo, a partir do governo Lula, no qual eu votei em 1990 contra o Collor. Eu optei pelo Lula, porque eu queria acreditar que o que ele falava iria acontecer. Mas eu vi, com os meus olhos, os fatos mostraram a megalomania do cara. Ele diz, eu tenho orgulho de ser comunista. Eu falei, então você tem orgulho de ser genocida, porque o comunismo foi o partido que mais matou pessoas depois das mortes da Segunda Guerra Mundial. O que vocês acham de 200 mil reais de salário para Dilma Rousseff lá na China, fora os extras que ela recebe de ajuda de custo? Deve bater uns 400 mil. Eu
comentei isso e uma pessoa falou: "Ah, mas as grandes empresas, isso aí não é nada perto das grandes empresas que recebem muito mais do que isso". Falei: "Só que o Brasil não é uma grande empresa, não é uma firma particular. E a função dela é de servir ao público. Todo servidor público tem que ser servidor do público e não precisa ganhar 200 e poucos mil de salário. Antigamente não se ganhava nada. Era um prolabore, e olhe lá. Eu fico muito triste que a juventude atual, por não ter tido a experiência e por ter tido uma lavagem cerebral cultural, tenham entrado nessa roubada de acreditar nas palavras de Lula, do PT, da esquerda. Eu lamento muito. O que vocês acham? É correto ele gastar o dinheiro lá no exterior, nosso dinheiro todo, em obras faraônicas, portos faraônicos em Cuba, metrô na Venezuela, enfim, na Argentina? Foram fortunas. Vocês acham isso correto ou vocês acham que deveriam aplicar esse dinheiro no Brasil para acabar com o problema da saúde nos hospitais, da falta de segurança, da educação? Vocês acham isso correto isso? Se vocês não acham correto, vocês não deveriam ter votado. Vocês acham correto ele corromper deputados oferecendo dinheiro para que votassem nos projetos de leis dele? O famoso mensalão, todo mês o deputado recebia uma mesada para fazer o que o Lula queria. Todos ali estão errados. Tanto a ponta que corrompeu, tanto quanto a ponta que foi corrompida. Todos errados. Mas, graças a Deus, alguns não se venderam, alguns têm caráter ainda e realmente entraram com a intenção de ajudar o próximo e não se venderam e não se venderão, porque o bem sempre vence o mal e vai vencer. E esse terror que voltou novamente aí, através de apenas 1 milhão de votos, que não é nada, só de pessoas que não foram votar, de idade avançada, que não precisavam mais votar, fariam a diferença de mais de 5, 6, 10 milhões de votos a favor do Bolsonaro. Mas optaram, como eu optei, a não ir às urnas. Eu tenho nojo de política, mas como eu não sou burro, como eu não sou cego, como eu tenho um mínimo de inteligência e discernimento e consigo ver as coisas, e entro nos hospitais e vejo a barbaridade que é, e vejo o que você vê também na rua, na televisão, assaltos e mais assaltos, violência e mais violência. E isso em função de quê? De descaso do governo, das autoridades, das desautoridades públicas. O Cleiton Ramil, da dupla Cleiton e Cledi, escreveu no meu livro Não Vim Aqui a Passeio Nem para Tomar Coca-Cola, de poesias, a seguinte frase: que Brasília se transformou um ninho de ratos. Por que será que ele escreveu isso? Um ninho de ratos. Por que vocês acham que um político gasta, vamos dizer, R$ 500 mil em propaganda política,
se ele de salário não vai receber mais que 100 mil. Então ele já entra perdendo 400 mil. Quem é que coloca na poupança 500 mil para depois tirar só 100 mil? Ninguém, né? Então, obviamente, é um investimento no roubo. E o que eles querem é o cargo, porque a partir do momento que estão empossados, aí eles ganham muito mais em roubalheiras. É tão simples, é tão lógico isso. Eu vou parar por aqui. Eu tenho nojo de política. Está tudo errado, tudo absolutamente errado, tudo, o salário, a obrigação de votar, a falta de um pré-vestibular para cada candidato, pré-candidato a qualquer coisa que seja, desde vereador, prefeito, governador, senador, deputado federal, presidente, seja lá que cargo for, tem que passar por uma avaliação psiquiátrica, tem que passar por uma avaliação moral, o que ela já fez antes na vida dela, para querer dizer que vai ser um bom servidor público. Qual é o histórico da vida dela? A partir daí, dessa primeira peneirada, já começa a eliminar um monte de marginais que botam dinheiro na cueca e na calcinha e dizem que estão fazendo tudo pela educação, pela saúde, enfim, é uma nojeira, é muito nojento tudo isso. Despertem, despertem. Um abraço.